No meio do oceano, existe uma ilha tão isolada que parece ter sido deixada para trás pelo resto do mundo. E sobre essa ilha, erguem-se rostos de pedra tão silenciosos que parecem observar não pessoas, mas séculos inteiros. À distância, elas parecem imóveis como montanhas, mas de perto dão a sensação desconfortável de presença. Quem chega a esta paisagem sente primeiro espanto e só depois percebe que o verdadeiro mistério não está no tamanho, mas na intenção. Porque ninguém ergue gigantes de pedra no fim do mundo sem estar a tentar dizer algo maior do que palavras. A ilha hoje parece austera, quase vazia, mas um dia foi o centro emocional de um povo com memória, crença e ordem. Essas estátuas não surgiram como capricho estético, nasceram de uma visão do mundo onde os mortos continuavam a agir sobre os vivos. Cada rosto esculpido podia representar um ancestral, uma autoridade invisível ainda presente na terra da comunidade. Isso muda completamente a paisagem, porque a ilha deixa de ser apenas território e passa a tornar-se um mapa de presenças. De repente, as estátuas já não parecem apenas monumentos, parecem sentinelas de uma civilização isolada e intensamente consciente de si. Mas a pergunta continua inteira: como uma ilha remota conseguiu produzir obras tão grandes com recursos tão limitados? A resposta começa na pedra, porque a ilha oferecia um corpo vulcânico que podia ser talhado com persistência e método. O processo era lento, repetitivo e quase ritual, como se esculpir um rosto fosse também acordar uma força adormecida na montanha. Algumas figuras ficaram pela metade, ainda presas à pedreira, como pensamentos interrompidos no próprio ato de nascer. Esse detalhe é crucial, porque mostra que a produção nunca foi um gesto único, mas uma tradição longa, insistente e organizada. Alguém planejava, alguém esculpia, alguém transportava, alguém erguia, e tudo isso exigia muito mais do que força bruta. Exigia coordenação social, hierarquia simbólica e uma crença suficientemente forte para justificar o esforço de gerações. É aqui que a ilha deixa de parecer primitiva e começa a revelar sofisticação invisível aos olhos distraídos, porque uma sociedade capaz de mobilizar tanta energia para erguer ancestrais de pedra não estava vivendo ao acaso. E é justamente no transporte que o mistério ganha nova escala, porque mover esses colossos continua a desafiar a imaginação moderna. Alguns imaginaram trenós, outros rolos, outros ainda um balanço ritmado que fazia a pedra quase caminhar. A ideia de estátuas caminhando soa absurda, até vermos que, em certas condições, a pedra pode obedecer ao ritmo humano. Esse é um daqueles momentos em que a história parece ficção, e exatamente por isso prende tanto a atenção. Depois transportadas, as estátuas eram erguidas sobre plataformas que davam ao monumento um lugar preciso no corpo da ilha. Nada ali parece aleatório, nem a direção dos rostos, nem a relação entre a comunidade e o lugar onde cada gigante ficou. Muitos observam o mar e pensam que os Moai vigiam o oceano, mas em vários casos, eles olham para a terra dos vivos, como se os ancestrais não estivessem a proteger fronteiras, mas a supervisionar a continuidade da comunidade. E isso torna tudo mais íntimo, porque a monumentalidade já não fala de distância, mas de proximidade espiritual. Mas nenhuma civilização vive apenas de símbolos, e a própria escala dessas obras exigia recursos, tempo e equilíbrio ambiental. Durante muito tempo, contou-se uma história simples, a de um povo que destruiu a própria floresta para erguer as suas estátuas. Essa versão ganhou força, porque parece moral,
quase uma parábola sobre excesso, ambição e colapso. Mas a realidade pode ser mais complexa, e é exatamente isso que torna a ilha ainda mais interessante. Porque sociedades reais raramente caem por uma única razão, e o passado quase nunca cabe em uma explicação confortável. A ilha talvez tenha enfrentado pressões acumuladas, perda de recursos, mudanças de poder e transformações na própria visão do mundo. Quando uma cultura muda por dentro, até os seus monumentos mais sólidos podem começar a perder função. É aqui que surge uma das imagens mais perturbadoras da ilha: estátuas derrubadas, rostos deitados, gigantes reduzidos ao chão. Essas quedas não parecem obra do acaso, mas sinais de uma virada profunda na ordem que antes sustentava tudo. Derrubar um ancestral de pedra não é apenas destruir uma escultura, é alterar a gramática espiritual de uma sociedade. Talvez tenha havido rivalidades internas, talvez mudanças de legitimidade, talvez simplesmente o fim de uma lógica antiga. De repente, a ilha deixa de ser apenas o lugar das estátuas erguidas e passa a ser também o lugar das estátuas caídas. Essa mudança é poderosa, porque mostra que o mistério não está só na construção, mas também na perda de sentido. Durante algum tempo, a ilha foi lida de fora como ruína exótica, quase como um aviso petrificado contra a ambição humana. Mas essa leitura esconde a inteligência técnica, a densidade espiritual e a capacidade de adaptação de quem viveu ali. Porque sobreviver numa ilha remota exigia muito mais do que fé, exigia observação, estratégia e disciplina coletiva. Nesse ponto, os Moai deixam de ser o único tema e passam a ser apenas a parte mais visível de uma civilização sofisticada. Talvez seja esse o maior erro de quem olha rapidamente para a ilha: ver gigantes e não ver sociedade. E ainda assim, os gigantes continuam centrais, porque condensam na pedra tudo aquilo que a comunidade não queria esquecer. Eles são ao mesmo tempo retrato, poder, memória e presença, e talvez seja por isso que nos incomodem tanto. Há algo neles que parece excessivamente humano para ser apenas pedra, e excessivamente imóvel para ser apenas arte. É por isso que a ilha continua a provocar uma sensação rara, a de estarmos observados por um tempo que não nos pertence. Mesmo depois das quedas, do esquecimento e das mudanças da ilha, as estátuas permaneceram como última forma de continuidade. Elas assistiram à transformação da ilha, ao silêncio das antigas pedreiras e ao fim de uma ordem que um dia pareceu eterna. E talvez seja esse o verdadeiro motivo do fascínio. Não olhamos apenas para esculturas, olhamos para sobreviventes. Sobreviventes de crenças, de conflitos, de erosão, de abandono e de interpretações erradas acumuladas ao longo do tempo. Quando percebemos isso, a pergunta deixa de ser apenas como foram feitos e passa a ser o que ainda querem dizer. Talvez a mensagem seja simples e imensa ao mesmo tempo: que nenhuma sociedade vive sem memória e nenhum poder dura sem ritual. Talvez seja também um aviso de que o colapso nunca apaga por completo aquilo que foi gravado com convicção suficiente. Na ilha, o tempo não destruiu totalmente o sentido, apenas o fragmentou em pedra, paisagem e silêncio. E isso explica por que o lugar parece maior do que sua geografia, porque ali o passado ainda ocupa espaço físico. Cada plataforma, cada rosto e cada estátua tombada funcionam como frases incompletas de uma história muito maior. Por isso, a ilha não se resume a um enigma visual, ela é um arquivo ao ar livre onde quase tudo foi deixado a meio. O que vemos hoje não é apenas o que sobreviveu, é também o que restou depois de séculos de perda seletiva. E ainda assim, esse resto ainda basta para provocar uma das sensações mais fortes da arqueologia, a vertigem da presença. Porque diante desses rostos,
A distância entre nós e o mundo antigo parece encolher de forma quase impossível. Não estamos olhando para ruínas mudas, mas para uma civilização que ainda consegue impor silêncio a quem a observa. No fim, a Ilha das Estátuas não fala apenas sobre passado, fala sobre aquilo que os humanos fazem quando querem durar além da própria vida. E talvez seja por isso que esses rostos parecem observar o fim do mundo, porque já viram um mundo acabar e outro continuar sem o compreender por completo.